Olá, gente. Professor Marcos Dominici. Eu estou sentado aqui porque eu estou com o pé direito ainda machucado, mas a gente continua trabalhando aqui na revisão do Enem em arte, né? Sem o S. A arte são as várias manifestações. E nesse exato momento a gente vai continuar nossa análise sobre linguagem visual. Para a gente entender a linguagem visual, eu vou dar uma acelerada aqui, depois eu volto nessa imagem e vou colocar alguns problemas a serem discutidos na hora que você tem uma questão no Enem que você não sabe o que é, porque você não sabe fazer a linguagem e a leitura visual. Bom, os elementos de artes visuais são ponto, linha, formas, cores, junta estudinho e se pergunte o que você está vendo. Quais são os problemas a serem discutidos? Que tipo de conhecimentos aprendemos pelo ato de sentir quando você olha, quando você lê, quando você pensa? Quais as funções da arte? O que é arte? O que faz um objeto ser arte? O que a arte é uma via de compreensão do real ou a do imaginário? Ou eu faço analogias? Toda obra de arte deve ser bela, deve ser bonita, porque a obra de arte não é unívoca, ou seja, porque ela não é só um caminho. Aí a gente volta na primeira imagem, que você pergunta o que tem a ver uma coisa com a outra, quando na verdade o problema não é a questão, mas a tua forma limitada de ver, inclusive culturalmente, algumas coisas. Até comentei com essa minha intérprete maravilhosa, a D, que está fazendo a interpretação em Libras, o quanto às vezes culturalmente nós somos limitados, por quê? Quando eu digo, professor, eu acho, não acho nada, meu filho, minha filha, pelo amor de Deus. Você não é crítico de arte, você não é especialista de arte. A sua função é tentar fazer a leitura da linguagem visual. Por quê? Porque você já usa redes sociais na internet, onde a linguagem visual é colocada na prática. Eu não entendi, professor. Na hora que você coloca uma fotografia sua, de um bichinho, de uma pessoa, de uma casa, da comida, né, da tua viagem, do teu passeio, ali você já está colocando em prática a linguagem visual. Enquadramento, cores, brilho, reflexo, luz, né, saturação, isso tudo é linguagem visual. E a gente começa com a obra do Espeto. Grafite do Espeto, exposto no Museu Afro Brasil, mistura de elementos da arte urbana, arte feita nas ruas, nas paredes das ruas, que pode ser um grafite, pode ser um stencil, entre outras, pode ser uma colagem, mas nesse caso é um painel, e xilogravura nordestina, que é uma outra técnica de representação, como se fosse um carimbo de madeira sobre a folha de papel. Aqui eu tenho as duas linguagens juntas, e aí a gente passa, por exemplo, para a Toca do Salitre no Piauí, que está disponível nesse site, e Arte Urbana do Diego Singh. Pronto, aonde eu quero chegar? Quando eu faço comparação do texto 1, a primeira imagem, texto 1, leitura visual, eu tenho que entender o que tem na obra. Eu tenho pinturas rupestres feitas nas paredes das cavernas da Serra da Capivara, lá no Piauí, no nosso vizinho, bem aqui no sul do Piauí, né, num sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, e tenho um grafite arte urbana deste artista que está em questão. Eu não sei o que a arte pré-histórica está representando, mas eu sei que tem algum significado, e eu tenho duas pessoas com um pé, um braço muito bem representados, mas me deixa questionando, né? Eu particularmente me questiono toda vez que eu vejo essa obra. O que trata eles? Será que são miseráveis? Será que são pessoas de rua? E aí a questão é justamente essa. O grafite contemporâneo pode ser, em alguns momentos, como uma arte marginal. Tem sido comparado às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas. Observando as imagens apresentadas anteriormente, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pinturas murais. Agora a gente consegue começar a repensar. Lembra que eu disse para vocês? Toda obra de arte deve ser bela. O que faz um objeto ser obra de arte? O que é e qual a função da arte? Primeiro painel, o grafite do Espeto, que é a mistura de grafite com xilogravura. Fala de quê? De elementos afro-brasileiros e elementos nordestinos. Eu estou misturando duas vertentes culturalmente diferentes, mas que podem estar juntas.
Segundo, um mural de pinturas rupestres feitas no Brasil, em São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara, no sul do Piauí, que, quem lembra sobre a arte, sobre a arte rupestre, é uma forma de que o homem pré-histórico começava a descrever, ora, situações antes das caçadas, ora, situações do cotidiano. Então, o muralismo de um e o muralismo de outro pré-histórico têm funções diferentes, mas ambos têm uma função só, que é comunicar. E aí eu chego no grafite, né, onde me dá diversas interpretações sobre o que se trata esse grafite, porque esse passagem é muito bonito. Aí a gente começa a pensar, quais são as formas de você analisar os três juntos? Letra A preferência por tintas naturais em razão do seu efeito estético, talvez só nas pinturas rupestres. Letra B, o registro do pensamento e das crenças da sociedade em várias épocas. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é uma coisa a se pensar. Letra C, a inovação na técnica de pintura, rompendo com modelos estabelecidos, talvez, né, todas elas têm técnicas de pinturas diferenciadas. Letra D, a repetição dos temas e a restrição de uso pelas classes dominantes. Repetição dos temas, a pintura rupestre apresenta uma coisa, o grafite do espeto outra, o grafite do outro artista é outra coisa. Então, provavelmente não é essa. Letra E, o uso exclusivista da arte para atender os interesses da elite. Olha, tratando de arte urbana, dificilmente isso vai acontecer. E ainda mais que a arte rupestre tinha uma outra conceituação, uma outra leitura. Então a gente tem um registro de pensamento das crenças da sociedade em várias épocas e aí a gente volta a repensar. O grafite urbano, o grafite da arte urbana, ele é um reflexo do aspecto social de quem fez. A obra das pinturas rupestres é um grafite, um mural, quer dizer, um mural, perdão, não, um grafite, que retrata o processo de comunicação dos homens da pré-história. O trabalho de espeto tem uma releitura, repensando a estilogravura, misturando com a técnica da arte urbana, mas foi feito dentro de um museu, de um local fechado, para que as pessoas que estejam visitando esse local repensem sobre a arte afro-brasileira, sobre a arte urbana, sobre a estilogravura, a arte nordestina, a arte popular. Aí, antes da gente finalizar este processo, eu vou deixar alguns questionamentos para que vocês façam uma leitura visual coerente. Toda vez que tiver uma questão, seja em linguagem de códigos, seja humanas ou qualquer outro setor, de qualquer prova, avaliação que seja, pensem nos seguintes itens. A leitura ou interpretação de qualquer obra de arte torna-se um passo tão importante quanto a própria produção artística. Nosso maior problema na hora de fazer a avaliação, fazer uma prova, fazer as questões do Enem é: eu não consigo fazer a leitura do que eu vejo, porque eu não sei fazer essa leitura. Repense aquelas perguntas que eu coloquei no início. Entender, compreender, aprender a mensagem do artista. Eu não sei qual é, mas eu tenho que me questionar com as perguntas para chegar numa resposta plausível, aceitável. É perigoso tentar fechar a arte em um só conceito. Não existe só um só conceito para a arte. E aí você coloca três situações diferentes que estão interligadas. Há risco de não dar conta de tudo que ele abarcou em uma conceituação. E, acima de tudo, não ache nada. Sempre alguns estudiosos indicam que não é possível caracterizar a obra de arte só de uma forma. Pense, questione, repense. É o que a gente chama de leitura de imagens. Não ache nada. Não ache nada. Até mesmo quando você vai ver uma foto numa rede social, que você acredita que a pessoa está super feliz, eu já fiz experimento social em turma. Chamei a turma e disse, gente, vamos tirar foto. Aí preparei a foto. Todo mundo está zangado, brigando, triste. A pessoa faz isso. Ou seja, você muda naquele momento de registro a intenção emocional do que realmente a pessoa está sentindo. Então, antes de achar nada, pesquise. Antes de achar alguma coisa, pesquise. Antes de colocar o seu conceito pessoal, pesquise. Certo? Professor Marcos Dominici, professor de arte. Um abraço, gente. Fui.